Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte. Desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. Sete horas e 3 minutos. Bom dia para você, ouvinte da Jovem Pan Santos. A partir de agora você acompanha Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quinta-feira, 12 de agosto de 2021. Você, ouvinte, participa do Jornal da Manhã, você manda mensagem de texto para o WhatsApp 1399666, aliás, 997880966. Repita de uma forma correta. O 66 é só no final. 13997880966. Você manda pra gente opinião, manda pra gente informação. Bom dia, Paulo Andrade. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Você, ouvinte, acompanha toda a programação da nossa emissora pela internet www.jovempansantos.com.br. Também imagens do estúdio da Jovem Pan Santos pelo youtube.com/Jovem Pan FM Santos e pelo facebook.com/Jovem Pan Santos. No YouTube tem o FM depois do Jovem Pan, no Facebook não tem, é só Jovem Pan Santos. A pergunta do dia hoje é uma pergunta estranha para o ouvinte. A CPI da Covid, a CPI da pandemia, decide indiciar o presidente Jair Bolsonaro por charlatanismo, pedido de charlatanismo pela propaganda de remédios sem eficácia. Você, ouvinte, concorda com isso? Você acha que a cúpula da CPI da Covid está certa de pedir indiciamento do Bolsonaro por charlatanismo ao Ministério Público Federal? Para senadores, o presidente foi garoto de propaganda de medicamentos e disseminou informações falsas durante a pandemia. Você concorda com isso? Você acha que deve indiciar o presidente Jair Bolsonaro por ser charlatão? Charlatão é uma palavra que nem se usa mais, né, Marcelo Marçaioli? Bom dia. Muito bom dia. E ainda se usa, mas de termo pejorativo, né? Para tirar um sarro, enganador. Né, o charlatão hoje ele é utilizado como enganador, mas ele é um tipo de um impostor, né? Ele tem uma origem até italiana, a palavra tem toda uma história, mas existe o crime de charlatanismo, né? O crime que está lá no Código Penal, se não me engano, artigo 283, eu não sou criminalista, se algum estiver ouvindo pode até confirmar ou corrigir, mas depois eu olho aqui no Google, mas acho que é o 283, e ele fala que na verdade é aquele que anuncia uma cura por um meio secreto ou infalível, enfim, é um crime punível com pena de multa, mas eu vou ser justo aqui para deixar o Bolsonaro feliz. Eu vou ser justo e eu acho que aqui não tem o crime de charlatanismo, é forçar um pouco, né, forçar a barra. Claro, a conduta de você pregar que a pessoa vai se curar com um remédio que não tem comprovação nenhuma, ela poderia até ser imputável a um charlatão, mas o charlatão, Paulo, eu entendo que ele tem que ter alguma vantagem com isso, alguma vantagem fraudulenta, pecuniária, econômica. Aí eu não vejo, pelo menos, claro, que eu saiba, que eu tenha visto, o presidente não ganhou dinheiro com isso. Então, assim, foi uma disputa política, ele quis vencer uma guerra de verborragia, dizendo que, olha, o meu remédio é melhor que o seu. Eu sempre achei muito inapropriado o presidente da República querer fazer às vezes de médico, sempre achei, eu não faço, eu sou advogado e não fico pregando para a pessoa tomar esse ou aquele remédio porque não é a minha área, mas acho que é forçar um pouco demais, tentar emprestar o caráter de charlatão ao presidente, ainda que a conduta possa ser enquadrada no charlatanismo, mas acho que não dá a prática de crime aí de charlatanismo. A ivermectina ganhou mais evidência esses dias, porque, claro, o fabricante da ivermectina mostrou o ganho exponencial que ele teve com a pandemia. Foi estupidamente alto o percentual de crescimento dos ganhos da empresa,
E um medicamento que realmente não resolveu em nada para ninguém na pandemia, né? Depois mudou o discurso para tratamento precoce, depois confundiu-se o tratamento precoce com preventivo. No fim das contas, não resolve. O que resolveu a vacina? O Marcelo Marsali tem razão. Eu fiz uma pesquisa aqui. Charlatanismo é a prática do charlatão. É uma palavra que deriva do italiano ciarlatano. Charlatão. A definição é mercador ambulante que vende drogas e elixires reputados milagrosos, atraindo e iludindo o público. É um substantivo masculino, charlatão, aquele que se utiliza da boa-fé de alguém, geralmente fingindo atributos e qualidades que não possui, para obter quaisquer vantagens, ganhos. Quem comercializa medicamentos supostamente milagrosos, enganando o público. Patrícia, o que você acha dessa ideia da CPI de atribuir ao presidente Jair Bolsonaro, indiciar, né? Pediu ao Ministério Público Federal o indiciamento por charlatanismo, Patrícia? Realmente, bom dia a todos, Bom dia. né? A todos, a todas. Patrícia Tamuti? Ih, Não. Patrícia, aí, ó. Tá Não, com tô o ouvindo, charlatão dela. Eu Tô tô ouvindo, falando. Não escutamos você. Você precisa tomar ivermectina para falar. Não Melhora. estamos escutando a Patrícia. Eu estou ouvindo, Não. eu estou ouvindo. E é estranho Vamos que fazer ele tá me novamente a ouvindo. conexão da Patrícia. Enquanto isso, o Nicolau fala disso aí. Nicolau, como é que você viu esse pedido da CPI da Covid ao Ministério Público Federal de indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por charlatanismo? Bom dia. Bom dia, Paulo Andrade. Nicolau bom dia. também está mudo, então o problema é nosso, né? Bom dia, Nicolau tá barbudo, Randolfo, tudo bom? Nicolau, nós vamos refazer as conexões, porque não estão funcionando nem a conexão da Patrícia, nem a conexão do Nicolau. Isso aí é o Randolfo, você Randolfo, gostou desse pedido aí da CPI? Olha, Paulo, antes de chamar o Randolph, ele me confidenciou que ele anda meio meditabundo esses dias. Meditabundo? Meditabundo, ele tá meditando muito, ele tá muito recolhido porque ele ficou muito estressado. Excelência, eu tive dias muito terríveis nessa CPI. O seu Elcio veio depor e queria dissociar a imagem dele do governo. Não dá para dissociar, Excelência. Senador Renan, pela ordem. Eu vou investigar. Essa moça, Patrícia, sabe falar do charlatanismo, ela sabe falar, porque ela faz poções e feitiços. Ela sabe o que é o verdadeiro remédio curativo. Ela é a Malévola, já refez a conexão da Patrícia Gores, a Malévola? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Muito bem. Então, eu acho, pela sua leitura do que é charlatanismo, Paulo, eu acho que se encaixa perfeitamente. Ele teve, de alguma forma, ele não ganhou dinheiro com isso. Porém, no início da pandemia, ele ganhou muito apoio popular, inclusive dos seus eleitores, né? Pessoas, inclusive, até hoje acreditam na cloroquina. Agora, a gente tem que fazer aquela regra, né, do follow the money, dinheiro, né? Porque 5 empresas farmacêuticas receberam dinheiro do BNDES, justamente por conta desse uso da cloroquina. Então, a gente precisa ver para onde foi esse dinheiro, porque a gente não pode esquecer que os filhinhos do Bolsonaro, e um deles especificamente, recentemente comprou uma mansão. Se a gente falava dos filhos do Lula, eu posso falar dos filhos do Bolsonaro. A regra é a mesma, a gente tem que ter coerência, né? Quando a gente atacava o Lula e os arredores do Lula e as ligações espúrias que o Lula tinha com empresários, eu tenho que, da mesma forma, atacar o Bolsonaro com suas ligações espúrias com empresários, com o enriquecimento dos seus filhos, né? Então, a gente tem que realmente, como a CPI vai fazer, vai seguir o dinheiro. Agora, se ele aplicou ou não, né, técnicas de charlatanismo, eu acho que, na sua cultura, para mim ficou óbvio. A vantagem não precisa ser pecuniária. Basta ter aí um povo que ainda siga e acredite nesse remédio milagroso, mas que, na verdade, para a atual pandemia, não serve para nada. Nicolau Obeide, bom dia.
Randolph, Pronto. Patrícia Malévola. Tudo bem? Olha, eu acho que você está sendo muito malévola, viu, Patrícia? Na verdade, então nós vamos ter que acusar de charlatanismo mais ou menos uns 2, 3 milhões de médicos no Brasil inteiro, porque a cloroquina e ivermectina estava sendo usada por muitos médicos, inclusive o Arnaldo Haddad, né? Inclusive o Ailbe lá, como é que é o secretário do Estado, do Dória lá, até me fugiu o nome dele, o antigo secretário de saúde do Dória. Ele não foi secretário de saúde. Coincidentemente, todos bolsonaristas, né? Mas é uma coincidência. O secretário do Dória, é uma coincidência. Bolsonarista. Secretário de saúde do Dória, bolsonarista. Não, o Davi Uip, ele usou cloroquina, ele usou. Então, assim, eu acho que não existe uma discussão muito grande em relação a isso. Existem alguns que comprovam, outros que não comprovam a eficácia no início do tratamento. Inclusive, Arnaldo Haddad é um dos que usou e falou que usaria, que indicaria. O Davi Ubi, ele teve Covid, ele usou. Então, assim, eu acho que dar credibilidade para aqueles dois lá, e Randolph junto, para aquela turma daquela palhaçada daquela CPI, que agora eles vêm querer achar uma palavra nova para poder dar um impacto, né, na imprensa. Eu acho isso ridículo. Charlatanismo é ridículo. Charlatanismo são eles, que são dois picaretas, trambiqueiros, vagabundo, que está aí cheio de 17 processos só do Renan Calheiros. Então, assim, não estou defendendo aqui o presidente, acho que ele foi insistente demais com um assunto que não deveria ter sido, como ele é insistente demais com vários assuntos. Não estou defendendo nesse quesito, nesse sentido. Outra coisa que eu acho muito leviano, que eu acho que ele está errado, mas eu acho leviano falar aqui de uma mansão que o Flávio Bolsonaro comprou, que ele comprou num financiamento, que aí sim, esse financiamento foi um financiamento de uma forma que eu acho que ninguém conseguiria, né? A 3,5% de juros ao ano, de 4 milhões de reais, mas um financiamento normal. Você financia 4 milhões, compra uma mansão de 2, você vende um apartamento de 2 milhões e financia. Agora, o financiamento, sim. Então, eu acho que no momento errado, que ele não deveria ter feito isso, que é um impacto que causa problemas para o próprio pai dele ou para o nome deles. Mas eu acho leviano falar que o cara ganhou dinheiro na cloroquina e financiou e comprou uma mansão. Sabe? Eu acho que aí você está levando para um lado. Eu não falei isso, que ele comprou. Você deve entender isso. Não, o que eu falei é que tudo tem que ser investigado, inclusive isso. Que da mesma forma que a gente investigava os filhos, né? A gente falava dos filhos, eu estou falando também dos filhos. Agora, eu não fiz essa frase. Agora, a cloroquina custava R$3 na farmácia, né? Então, assim, era um medicamento que até o Trump defendia, muitas pessoas utilizaram e defenderam se era eficaz ou não, comprovadamente. Muitos dizem que não e muitos dizem que sim no início do tratamento. Então, tem que chamar de charlatão mais de 1 milhão de médicos no Brasil que utilizavam, inclusive Davi Uip. Tem que ser charlatão, ser acusado. Porque eu acho essa discussão uma discussão idiota, né? E essa CPI não tem mais o que discutir, não tem mais o que comprovar, não tem o que falar, e está querendo utilizar de um depoimento que eles tiveram ontem, que eu vi, eu não lembro o nome daquele senhor que estava dando depoimento, e faz as perguntas direcionadas. Ele utilizava isso? Ele mandava usar isso? Eu acho umas coisas assim tão vazias e o país está precisando de tantas outras coisas, a gente está precisando de tantas outras discussões que eu não consigo conceber esse tipo de discussão nesse momento e o país fala sobre isso. Sinceramente, eu fico assim enojado, eu estou com nojo dos políticos, aquela PEC que passou ontem, também eu não concordo com ela, porque eu acho que aquela PEC não vai demonstrar realmente, só vai reeleger. Como é que é o nome? Até me fugiu o nome agora. O Distritão. Distritão. Essa PEC do Distritão que passou só vai favorecer quem tem dinheiro para se reeleger, quem fizer campanha. Então, assim, isso
eles se perpetuarem dentro da Câmara, dentro do Senado. Olha, Patrícia, sinceramente, eu estou com nojo de todos os políticos, te juro por Deus. Ô Paulo, eu queria... Primeiro a gente precisa fazer uma correçãozinha. O Nicolau exagerou um pouco, 2 ou 3 milhões de médicos. No Brasil... Não, falei 1 milhão de médicos, eu falei. Então, no Brasil, o total de médicos no Brasil é 500 mil médicos, cerca de 500 mil. Então, no máximo, se todos eles fizessem propaganda da ivermectina, seriam 500 mil. Hiperbolizou. Você aumentou, exagerou um pouquinho no número de médicos. Não tem tanto médico assim no Brasil, são 500 mil. Agora, pode falar, Patrícia, e depois o Randolph vai ter direito de defesa aqui também. Um ouvinte nosso está questionando aqui nos comentários se eu não defendia a doutora Anise e a Maíra na CPI, se eu me calo perante elas, porque eu sou mulher, eu não defendo elas. Então, a doutora Anise e a Maíra, elas fizeram o depoimento, se não me falha a memória, mais de um mês atrás. E eu fui crítica, não sei se nessa rádio, mas eu fui crítica da forma como ambas foram tratadas. Então, o nosso ouvinte traz à baila algo que já passou e que eu já defendi as mulheres, porque eu defendo as mulheres independentemente da opinião delas, né? Mas sim como a forma que elas foram tratadas, e foram tratadas de forma muito ruim, foi isso péssimo, e eu fui assim, dura na crítica. Então, só queria esclarecer isso, Paulo, porque teve a participação aqui do Wilson Cavalheiro falando e não entendi por que ele fez essa afirmação, né? Porque, como eu não me defendi, mas eu defendi. Eu queria só fazer uma colocação aqui também que é importante. A gente está falando aí do charlatanismo, já deixei claro, eu acho que aí não pega nada para o presidente, sinceramente, porque hoje em dia o judiciário não tem visto o crime de charlatanismo dessa forma. Agora, quando a gente fala, olha, 1 milhão de pessoas tomaram, então 1 milhão de pessoas seriam considerados como um charlatão? Não, no charlatão é aquele que prega, é aquele que vende, é aquele que tenta convencer, não é aquele que toma, viu? Então, se o Davi Uip ele ingeriu, Nicolau, ele não é charlatão, ele é vítima do charlatão. Ele é médico e ele receitou, inclusive, por Dória. Então, aí sim, se ele está receitando, pregando que aquilo é uma cura, e outra, o Código Penal fala, é aquele que vende como cura. Então não basta ele falar assim, olha, o Arnaldo Haddad, vou fazer uma defesa dele aqui, ele sempre falou que era algo positivo, mas ele jamais falou que era cura. Ninguém falou que é cura, todo mundo fala que é tratamento preventivo. E no comecinho da pandemia, o presidente vendia cloroquina como cura, Nicolau. Depois mudou o discurso para tratamento precoce, que é confundido com preventivo, que até hoje é uma confusão boba. Mas ele mudou o discurso, eu sou justo, ele mudou, mas ele começou dizendo isso. Ninguém sabia de nada no começo, confesso, ninguém sabia de nada. Mas quando você não sabe de nada e você não tem certeza, você não fala, entendeu? Então essa é a diferença. O Arnaldo Haddad ele defende principalmente a ivermectina e ele tem todo o espaço aqui no jornal para defender. Nós aceitamos todas as ideias. Veja bem, no início da pandemia não existia vacina, não existia nenhum medicamento, e o que era receitado como preventivo ou tratamento inicial para amenizar as causas do Covid foram esses remédios, ivermectina, cloroquina, comprovadamente por algumas pessoas que realmente tiveram o Covid de uma forma mais light, que nem a própria vacina hoje é comprovado, óbvio que a vacina é comprovado, e quem tem a vacina não está imune ao Covid. Pode ter o Covid, como tem vários casos de pessoas, como até o caso do Tarcísio Meira, da Glória Menezes, mas tem de uma maneira mais suave, de uma maneira menos perigosa, que não leve a óbito. Como tem algumas pessoas que tomam e têm complicações e levaram a óbito. Então, assim, e tomaram a vacina, como foi o caso do Aguinaldo Timóteo, até o próprio Tarcísio Meira foi entubado. Então, assim, e tomaram as 2 doses da vacina.
vai de pessoas para pessoa. Agora, o caso da cloroquina, no início, não existia nenhum outro tratamento e foi baseado por vários médicos. Eu não estou defendendo a cloroquina, veja bem. Eu tenho até um primo meu, que eu acho uma ignorância isso, e amigo do Paulo também, que falou para mim que não vai tomar a vacina porque ele está tomando ivermectina e cloroquina. Eu acho isso uma ignorância. Eu tomei a vacina, indico que tome a vacina, falo para todo mundo tomar a vacina. Não sabemos se ela vai deixar sequelas no futuro, isso é uma coisa que nós não sabemos, né? É muito difícil que isso venha acontecer. Esses dias eu conversando com o Marcos Boá, você conhece bem ele, e o Paulo também o conhece, e tudo que é imune, que mexe com o sistema imunológico, dificilmente deixa sequelas no futuro, ele como médico. Então eu estou transmitindo alguma coisa de um médico. Mas eu recomendo que tome a vacina, mas ninguém está 100% imune. Olha, o ouvinte Haroldo Pita mandou assim: bom dia a todos, não concordo, acho que o Bolsonaro foi infeliz com esses comentários, assim como muitos outros comentários, mas quem receita remédio é médico. Agora, ele diz assim, se gritar pega charlatão na CPI, não fica um, meu irmão. Se gritar pega charlatão, não fica um, meu irmão. Diz o Haroldo Pita, Randolph. Haroldo, mas não, tem as exceções. Agora, esse moço, esse Bolsonaro, vou falar para vocês, viu? Vou mandar investigar, ele só fala mal da CPI. Eu vou mandar investigar. Pela ordem, excelência, mande ofício para o Nicolau. Olha, e o Flávio Beloc, nosso ouvinte, mandou assim, bom dia, muito bom ouvir o Bolsonaro citando o Arnaldonaro. Eu acho melhor ir para o intervalo. 7h25. Repita. 7h25. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver. Até o dia 16 de agosto, toda a população de São Paulo com mais de 18 anos estará vacinada com pelo menos uma dose. Será um novo tempo para todos nós. Para saber quando vai ser a sua vez de se vacinar, acesse vacinajá.sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo. Trabalho e respeito por você. No novo tempo. Máximo de cuidados e proteção, essa é a palavra de ordem nos nossos tempos. Fale com quem mais entende. ProdSan, tudo em equipamentos de proteção individual e coletiva e de segurança no trabalho. Ligue no 3321-4725 ou acesse prodsan.com.br. ProdSan Equipamentos, excelência nos produtos com preços imbatíveis. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h27. Marcelo, quando a gente coloca uma pergunta meio polêmica assim no começo, a gente não consegue nem ir para as notícias, né? Fica o debate e acaba não tendo a notícia. O ouvinte Jefferson diz assim, bom dia. Pô, Nicolau, 1 milhão de médicos são favoráveis e só existem 500 mil médicos registrados. Dá um Google antes, pelo amor de Deus. Fake news. Fui eu que fiz a pesquisa de quantos médicos tem aqui, porque eu achei que não teria 2 milhões, 3 milhões de médicos no Brasil. Eu acredito que nem o Bolsonaro quer a defesa do Nicolau, porque não está ajudando muito, mandou o Jefferson com um kkk depois. O William diz assim, o país tem vários assuntos que precisam ser tratados faz tempo
e o presidente preferiu tratar de medicamentos sem ter base para isso. Cloroquina não tem eficácia comprovada em momento algum, e o indiciar por charlatanismo é para inflar essa denúncia. Sou contra o presidente, mas acho que isso não cola. Eu também achei exagero da CPI, essa é a história do charlatanismo aí, palavra que vem do italiano, né? Exatamente, mas assim, eu acho que a gente tem muita coisa importante, né? Agora que nós superamos a exaustiva e boa e bem pueril, infantil pauta do voto impresso, a gente pode passar para as próximas coisas. Quem sabe aí vamos combater a inflação, bons programas aí, tentar segurar o preço dos alimentos, a energia elétrica. Nós temos uma crise aí, essa crise hídrica. Parece que esses dias, com esse montante de chuva que virá, que é descomunal, parece nos próximos 48 horas vai dar uma melhorada. Para alguns, né? Para outros significa sempre sofrimento, tanta chuva. Eu acho que a gente tem muita pauta importante agora. Agora, tem que chover no lugar certo. Sim. É bom a gente lembrar que a pandemia ela está sendo combatida principalmente pela vacinação no Brasil, mas ela ainda é perigosa. Nas últimas 24 horas, por exemplo, na Baixada Santista, foram 265 novos casos confirmados e mais 12 mortes registradas. Então, continua, embora tenha caído a menos de metade a média diária de casos no Brasil e na nossa região, a pandemia continua contaminando, o vírus continua matando. É bom a gente continuar tomando cuidado de usar máscara, de não aglomerar, de usar o álcool gel, usar as recomendações sanitárias. Um homem foi picado por uma jararaca ao tentar capturar a cobra. Ela foi resgatada pela equipe da Polícia Militar Ambiental, aconteceu no litoral norte. Tem um vídeo, inclusive, um homem de 50 anos, foi em Caraguatatuba, na estrada de Caraguatatuba, mas o homem ele foi medicado, foi atendido e passa bem. E em Santos, um médico é acusado de arrancar a máscara de paciente e tentar beijá-la à força. Médico cardiologista, né? Teve uma condenação até, ainda em primeira instância, ainda vai depois, cabe recurso aí, mas conduta inapropriada foi o que encontraram no processo. O processo corre em sigilo, então não cabe muito aqui ninguém ficar fazendo análise, mas a decisão foi essa, saiu ontem noticiado nos jornais, em muitos veículos de imprensa. Cabe recurso agora, o advogado deve recorrer, e vamos ver como é que anda a coisa. Mas eu vou arrancar uma tua mulher máscara, Rodolfo, e vou te dar um beijo. Depois que passaram por consultas com o cardiologista Walter Ney Nascimento, denunciaram abuso. Conduta semelhante. Eu até estou em dúvida, porque o nome saiu nos jornais, né? Esse nome. Pode ser divulgado o nome? Na verdade, o nome pode ser divulgado, o processo tramita em sigilo, porque os elementos do processo estão protegidos, mas o nome das partes deveria ficar em sigilo, mas a imprensa, se ela tem acesso a isso, ela não é obrigada a respeitar o sigilo do processo. Se chegou ao conhecimento dela em forma de notícia, alguém noticiou isso. Então, em junho desse ano, uma mulher de 53 anos registrou boletim de ocorrência contra o médico por um episódio parecido com os das vítimas que ganharam a condenação na justiça. E demais, mas fica complicado. Eu acho que quando um médico, homem, atende uma mulher, ele deve trazer sempre a enfermeira, trazer a assistente dele. Quanto mais gente, quanto mais transparente for a consulta, melhor, porque isso é a exceção da exceção da exceção. A gente tem que crer na grande boa-fé, na grande tecnicidade, na grande capacidade e na idoneidade da classe médica. E é nisso que eu creio. Patrícia, alguma observação? Eu queria fazer essa observação que eu acho sempre importante, né? De acompanhar as pessoas. Então, assim, para garantir esse círculo de segurança. É seguro para o médico, né? É seguro, por exemplo, para o técnico em radiologia. Né? Eu, recentemente, fui levar o meu filho para tirar um raio-x da perna, e o rapaz que atendeu falou assim, a senhora fique lá fora. Né? Meu filho tem 12 anos, e eu falei assim, não, eu vou entrar com ele. Ele ficou extremamente irritado, só que assim, de segurança, né? É um jovem de 12 anos,
e que tem que ser acompanhado, né? Isso, a lei garante isso. Então, é importante a gente fazer esse tipo de reflexão, né? Agora, nesse caso específico, Paulo, várias pessoas falando a mesma história, né? Pessoas que não se conhecem, tem aí algum fundamento. Então, mais uma vez, nunca fique com o médico ou com qualquer pessoa sozinha numa sala. É sempre bom ter alguém acompanhando. E uma força-tarefa em São Vicente fiscaliza ferros velhos, faz apreensões e aplica multa de R$45 mil. A ação durou 2 dias e envolveu a Secretaria de Comércio, Meio Ambiente, a Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal e a CPFL, a Companhia de Força e Luz. É importante essa ação, porque tem tido muito furto de cabo, muito furto de equipamentos públicos, né, com prejuízo para a escola, com prejuízo até para a semaforização, com prejuízo de vários equipamentos públicos, e a receptação desse material muitas vezes é feita por ferros velhos. Então, essa fiscalização é muito importante. Um delegado de Santos é alvo do Ministério Público por suposto enriquecimento com vídeos de operações. Também tem um nome, o delegado de polícia Carlos Alberto da Cunha passou a ser alvo de inquérito do Ministério Público de São Paulo, que apura se ele enriqueceu de forma irregular com a divulgação de vídeos de operações da Polícia Civil nas redes sociais. A informação foi divulgada pelos jornais Folha de São Paulo e a Tribuna. Marcelo. O delegado da Cunha é da minha época de faculdade, eu conheci ele nos jogos jurídicos e tal. Ele é muito pop, né, Paulo? Ele ficou muito famoso, em milhões não é milhares, milhões de seguidores aí, e ele filmava as operações, mas ele não foi afastado por conta disso. Na verdade, ele foi afastado porque ele fez críticas contundentes e chamou de ratos alguns dirigentes da polícia. Então, foi isso que pegou. Foi como se fosse uma quebra de decoro, vamos dizer assim. Ele acusou, foi um termo muito forte, chamou de ratos alguns dos colegas e foi afastado. E tiraram o distintivo dele, ele foi colocado no administrativo, tiraram ele das ruas, né? Você não pode mandar embora peremptoriamente, ele é um funcionário público concursado, mas mataram o cara por dentro, né? Eles tiraram o cara das ruas, que era o que o cara mais fazia, mais aí pregava e tal, e depois colocaram ele no administrativo, encostaram ele, né? Agora ele é investigado pelo Ministério Público. Então, né? agora estão indo a fundo, então saber se ele ganhou dinheiro com os vídeos, né? Isso. 7h36. Repita. 24 minutos para as 8 da manhã. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. O futuro da sua cidade tem nome, Forte Norte. Há mais de 25 anos no território nacional, a Forte Norte se destaca por sua atuação em iluminação pública, limpeza urbana, infraestrutura, edificação, tecnologia e meio ambiente. A participação no mercado está em sintonia com as necessidades da iniciativa pública e privada. Desenvolver um grande futuro. Esta é a receita da Forte Norte. Acesse fortenorte.com.br. Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. A Unimed está cada dia mais completa para você. O novo centro médico não para de crescer. Além do pronto atendimento adulto e infantil 24 horas, agora você conta com um moderno laboratório Unimed e com um centro de diagnóstico por imagem. Tecnologia de ponta para realizar seus exames com qualidade e segurança. Viu só? Mudamos para melhor. Mudamos por você. E esse é o jeito de cuidar Unimed. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. Chegou a hora de você potencializar o seu talento. Concurso de bolsas do Colégio Jean Piaget para alunos que vão cursar o primeiro ano do ensino médio em 2022. Estude na escola que é primeiro lugar no Enem em Santos. Concursinho integrado e incentivo à pesquisa científica. Modernas instalações, excelente ambiente de convivência e alto índice de aprovações no vestibular. Prova 14 de agosto. Inscreva-se jeanpiaget.g12.br/concurso. Potencialize seu talento e o seu futuro no Jean Piaget. Momento Molecão. Tem de tudo pro seu amigão. Com o veterinário Rafael Perdiz.
Aquela coçadinha atrás da orelha ou uma lambida nas patas nem sempre está associada a algum problema de saúde. Porém, quando se tornam mais intensas, pode indicar um quadro de alergia. As alergias mais comuns são alimentar, a picada de pulga, ao contato com algum produto químico ou a agentes como pólen, ácaro, grama ou pó. Dependendo do caso, o diagnóstico requer tempo e persistência. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é, sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão, Rua Ricardo Pinto, 89. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano Odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa à CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui, você ganha muito mais. A OAB Santos desempenha papel importante de representação da sociedade civil. Em um ano diferente para todos, ela continua a defender a advocacia e a sociedade santista, seguindo protocolos internacionais de biossegurança. Uma sociedade só pode existir plenamente com uma advocacia forte e atuante. OAB Santos. Valorizar o advogado é garantir o acesso à justiça, é garantir os seus, os nossos direitos. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h39, você ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, você participa mandando mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita! 13997880966. Um ouvinte que participa bastante aqui do Jornal da Manhã Litoral Paulista é o Odair Dias Filho, é assistente social, é professor universitário. Hoje ele manda: bom dia, Paulo e equipe ouvintes. Gente, essa coisa da denúncia do Bolsonaro por charlatanismo já era esperada. Não esqueçam que o guru dele é o Rasputin brasileiro, Olavo de Carvalho. Não tem desculpa, o presidente, na melhor das hipóteses, foi irresponsável e tem de ser responsabilizado. Daqui a pouco vai querer combater o Covid-19 com fumaça de tanque. Paulo, tô com o Ícaro, levando ele numa consulta, manda um abraço para ele. O Ícaro tem 5 anos. Um abraço para o Ícaro e boa sorte aí na consulta, Ícaro. Um abraço para o Daí. Ô, Ícaro, você fica bem bonzinho na consulta, senão eu mando ele investigar, viu, Ícaro? Você fica bonzinho e faz o que seu pai mandar. Nós vamos conversar agora com o presidente da Câmara de Itanhaém, o vereador Silvinho Investigador do Solidariedade. Itanhaém está no centro das atenções por causa de instalação de uma praça de pedágio na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, na nova concessão das estradas paulistas pelo governo Dória, e existe uma reação. Como é que está a situação nesse momento, hein, Silvinho? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo. O Paulo também aqui. A todos os ouvintes da Jovem Pan Santos, um prazer estar aqui com vocês e levando informação para todos da região. Felizmente, o governo do estado ele vem com um projeto muito ruim para a região, principalmente para a cidade de Itanhaém, porque a nossa cidade é uma cidade antiga, a segunda cidade mais antiga do país, e a nossa geografia ela é diferente. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega, ela corta a cidade de Itanhaém. Então, a cidade de Itanhaém ela já é dividida em 4 partes. Lado morro, lado praia, e tem a ponte, que corta a região norte da região sul. Com essa praça de pedágio, eles vão acabar isolando essa região, porque todas as saídas da rodovia vão ser fechadas. Para a pessoa ter acesso à cidade de Itanhaém, vai ter que sair pela Marginal na cidade de Mongaguá e percorrer 13 quilômetros para chegar no centro de Itanhaém, depois mais 13 quilômetros para chegar na divisa com Peruíbe. Então, todo o fluxo de veículo ali que circula pela cidade, caminhão, ônibus, veículos, todos os veículos vão ter que passar obrigatoriamente pelo centro da cidade. Por quê? Porque o projeto não prevê ali as marginais da ponte. Então, obrigatoriamente, todos vão passar por ali. E o que mais nos chama a atenção é com relação ao todo esse processo que a Artesp ela montou.
um processo internacional desse porte, obrigatoriamente tem que ter uma audiência pública. Em 2019, a Artesp, ela iniciou uma audiência pública, a população estava inflamada no sentido de não querer ali a praça de pedágio, e foi encerrada essa audiência. A Artesp, ela deu por concluída. A própria Artesp, no mesmo dia, eles foram até uma delegacia de polícia e registraram um boletim de ocorrência informando, olha, esse protocolo essencial não foi cumprido. Vejamos, se não foi cumprido um protocolo essencial, como é que eles vão dar sequência sem que a população tome conhecimento disso? Nós mesmos, vereadores, nós não temos conhecimento. Como é que vai ficar? As vias marginais vão ser via de trânsito rápido? A ponte nós já sabemos que não vai ter. Então, qual que é o problema ali? Você levar investimentos para aquela região, mas a conta quem vai pagar vai ser a população. São 30 anos de concessão, só que são 30 anos só de concessão. E agora nós temos que ver que o pedágio ele vai ficar eternamente na região. Fora Itanhaém, vai ter outro pedágio em Pedro e Toledo também. Nós pagamos o pedágio mais caro para descer a serra, R$ 30,20, e vai ser impactado de novo em mais 2 pedágios. Agora, vocês conseguiram acesso ao governador João Dória, ao pessoal da Secretaria de Transportes, ao pessoal da Agência Reguladora dos Transportes, a Artesp? Não, muito difícil. Eu, inclusive, como presidente da Câmara de Itanhaém, mandei 2 ofícios para a Artesp e as 2 respostas foram que eles não tinham agenda para atender ali os representantes do povo. Nós fizemos uma representação, entregamos ao Ministério Público, estamos ali agora acompanhando, né, qual vai ser a ação do Ministério Público. Promovemos na Câmara de Itanhaém uma reunião com a maioria dos vereadores daqui da região, foram 38 vereadores da região, desde Santos até Pedro Toledo, acompanhar essa nossa movimentação. Tivemos uma reunião essa semana online com o presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, o deputado Rafa Zimbaldi, e com o apoio do deputado Caio França, que articulou essa reunião. Então, todos os meios possíveis e imagináveis a Câmara Municipal está fazendo. Vamos fazer agora no próximo dia 15, domingo, às 14 horas, na Avenida Jaime de Castro, uma grande mobilização para chamar a atenção realmente do governo do estado que a população de Itanhaém e região não quer esse pedágio aqui na nossa rodovia Padre Manuel da Nóbrega. O que você sente? Que é irreversível a instalação desse pedágio ou que é possível reverter? Tem uma outra solução? Porque em Praia Grande, por exemplo, foi elevada a pista da Expressa Sul e foram feitas as passagens por baixo da pista para evitar justamente esse problema, né? Do pessoal ter que passar pelo pedágio para circular pela cidade, né? Então vamos lá, Paulo. Primeiro, trago até um abraço do ex-prefeito aí, Marco Aurélio. Ele falou, vai no Paulo, manda um abraço para ele ali. Abraço para o Marco também. Marco Aurélio esteve acompanhado do prefeito de Itanhaém, Thiago Cervantes, e do vice-prefeito Rodrigo Dias, conversando com o vice-governador Rodrigo Garcia. Segundo a informação que o próprio Marco me passou, que o vice-governador vai estar estudando esse projeto e informou, se for realmente alguma coisa que não vai beneficiar a cidade de Itanhaém, esse projeto não vai avançar. Nós não estamos... O problema, como nós não tivemos acesso ao projeto, não dá para você falar, nós somos, primeiramente... Vocês nem sabem se a praça de pedágio seria mais perto de Mongaguá, perto de Peruíbe? Não, já sabemos. É perto de Peruíbe? Não, Itanhaém, ela é em Itanhaém. Para quem conhece Itanhaém, assim que você passa ali pela região do centro, pela rodovia, né, você passou o policiamento rodoviário, vai ter uma ponte. Assim que passou a ponte, vai ser a praça de pedágio. Então, quer dizer, obrigatoriamente as pessoas vão ter que passar por dentro da cidade. E nosso centro histórico é uma cidade antiga, vias estreitas. Não vai conseguir. Esse final de semana tivemos um acidente na rodovia, parou a rodovia, todo mundo teve que passar por dentro da cidade. Foi um caos. Não andou a cidade. Então você imagina isso, potencializa isso numa temporada de verão. Já é o caos com a rodovia. E lembrando aquilo que eu falei no começo, a nossa rodovia ela corta a cidade, então toda a população utiliza como meio de locomoção. Então quando você cerceia as pessoas de estarem ali transitando, você vai jogar todo esse fluxo para nossas malhas viárias, que não vão suportar esse tipo de trânsito. Então, como você falou, a nossa expectativa, assim, é de não ter o pedágio. Primeiro porque a população não pode pagar a conta de uma benfeitoria. O Estado ele vai terceirizar para a iniciativa privada, que vai explorar e com certeza vai ter o lucro sobre isso. O ideal seria que o governo do Estado fizesse isso com aquilo que já arrecada e não passar à população esse ônus. Mas assim, como é que nós vamos discutir se nós somos favoráveis, se tiver algum tipo de benefício, sendo que nós não conhecemos, e o pouco que nós conhecemos, porque a Artesp não quis nos receber, não é agradável para a cidade.
Pelo contrário, só vai trazer prejuízos. Silvinho, mais alguma observação importante? Foi um prazer conversar com você aqui. Nós, do Jornal da Manhã Litoral Paulista, vamos estar acompanhando, junto com a população de Itanhaém, junto com vocês, essa questão, que é uma questão muito importante para a cidade. Sem dúvida, é uma questão importante para a região. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Acho que a população da região tem que ser informada a respeito disso. Não é só o preço que vai ser pago, é todo o malefício que essa obra vai trazer para a nossa região, principalmente para a cidade de Itanhaém. Então, quero deixar aqui um convite para a população. Por que esse convite? Por que a mobilização? Porque foi uma coisa importante. Todas as vezes que nós fizemos todas as nossas ações pela Câmara, quem dava um retorno era a Artesp através de uma nota. A última vez que nós reunimos os 38 vereadores, quem falou pelo Estado foi o próprio governador. E uma infelicidade, na palavra dele, ao meu ver, que ele falou que é um pequeno grupo político que está se manifestando contra. Não, o pequeno grupo político representa uma grande população da região. Então, essa mobilização, nós vamos mostrar para o governo do Estado que não é um pequeno grupo político, é a população de Itanhaém, região, que estará empenhada pela não realização do pedágio na cidade. Então, dia 15/8, domingo, às 14 horas, Avenida Jaime de Castro, em Itanhaém, uma grande mobilização para que não aconteça pedágio. Pedágio não. Obrigado. Nós conversamos aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista com o presidente da Câmara de Itanhaém, o vereador Silvinho, investigador do Solidariedade. Vereador, boa sorte aí, presidente, boa sorte na luta e que em breve você esteja aqui junto com a gente novamente com boas notícias para a população de Itanhaém. Muito obrigado, viu, Paulo? Muito obrigado, Marcelo, Paulo, e que Deus nos abençoe nessa luta aí. 7h49. Repita. 7:50. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. O futuro da sua cidade tem nome, Forte Norte. Há mais de 25 anos no território nacional, a Forte Norte se destaca por sua atuação em iluminação pública, limpeza urbana, infraestrutura, edificação, tecnologia e meio ambiente. A participação no mercado está em sintonia com as necessidades da iniciativa pública e privada. Desenvolver um grande futuro. Esta é a receita da Forte Norte. Acesse fortenorte.com.br. Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. A Unimed está cada dia mais completa para você. O novo centro médico não para de crescer. Além do pronto atendimento adulto e infantil 24 horas, agora você conta com um moderno laboratório Unimed e com um centro de diagnóstico por imagem. Tecnologia de ponta para realizar seus exames com qualidade e segurança. Viu só? Mudamos para melhor. Mudamos por você. E esse é o jeito de cuidar Unimed. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais nossas ações usando o tempo que nós temos hoje para transformar o futuro. Por isso, a Braskem, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Entre eles, a eliminação de resíduos plásticos e a neutralização das nossas emissões de CO2 até 2050, para combatermos as mudanças climáticas. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos. Braskem, um futuro mais sustentável. Jovem Pan. CYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h51. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Você participa por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita. 13997880966. A pergunta de hoje para o ouvinte é se ele concorda com essa medida da CPI de pedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro ao Ministério Público Federal por charlatanismo por conta da divulgação de remédios aí sem eficácia comprovada, ou tem gente que diz que tem eficácia comprovada contra o coronavírus, contra a Covid. Nicolau, o vereador Silvinho de Itanhaém, presidente da Câmara, participou agora do jornal. O que mais me impressionou é ele dizer que a Artesp simplesmente não recebe eles, né? Ele falou, inclusive, em off aqui, que o deputado Samuel Moreira, do PSDB, foi tentar ser recebido e também não foi recebido pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo.
É óbvio, né, o Paulo, que provavelmente já sabiam qual era a pauta, né, e não quer receber. Infelizmente, nós estamos vivendo num governo do Estado que é aquele que vem a Santos, né, que nem veio semana passada. É óbvio que ele vem com a pauta já prevista, né? Então é só para louros que ele quer. Ele não quer receber reclamações, nem ser contrariado daquilo que ele pretende fazer. Eu acho um absurdo querer criar um pedágio entre Itaém e Peruíbe, né? Na cidade de Itaém, que a cidade de Itaém ele não citou, mas é a maior cidade em termos de litorânea, né? Que tem a maior praia. Eu acho que é maior que Praia Grande, inclusive. Itanhaém também tem uma área enorme, né? Que ela sobe até ao alto da serra. E eu acho um absurdo ter um pedágio ali, que é uma via de circulação muito grande de pessoas que trabalham, moram em Peruíbe. Eu conheço várias pessoas que moram em Peruíbe e fazem comerciais, representante comercial que faz cidades como Santos, Praia Grande, né? Nós somos uma região metropolitana. Colocar um pedágio no meio de uma região metropolitana, eu acho isso o fim do mundo. E é o nosso governador, né, que está aí, eu acho que eles têm que contrariar, eles têm que protestar, isso não pode vir a acontecer aqui na nossa região. É a mesma coisa que colocar um pedágio entre, você sai do Ipiranga, você vai lá para Santana, em São Paulo, tem um pedágio lá no centro, como é que funciona isso? É absurdo isso não pode existir. E vai prejudicar muito comercialmente uma região que já é prejudicada por vários outros fatores, que sempre foi desprestigiada, nunca recebeu grandes incentivos. Você vai para o interior, você vê lá pistas duplas que foram feitas na época do Quércia, há 30, 40 anos atrás, cidades ali ligando uma cidade à outra, e não tem pedágio, né? Aquelas vicinais, né? E aqui querem colocar um pedágio praticamente dentro de uma cidade, que eu entendo que Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém é uma cidade só, não tem Santos, é tudo uma coisa só. Itanhaém, aqui na Baixada Santista, ela é a maior cidade em espaço territorial, 601 maior, né? É a maior das 9 cidades. Agora, no estado tem maiores, inclusive Itapetininga, Iguape, Eldorado. No Eldorado, no Vale do Registro, tem mais, do Vale do Ribeira, tem mais de 1 milhão de metros quadrados. Barretos também, Teodoro Sampaio. Mas aqui na região, Itanhaém, com 600 quilômetros quadrados, é a cidade com maior área, tem uma população de 100 mil habitantes. O ouvinte Jefferson, Marcelo, mandou assim, sobre o delegado da Cunha, o fato é que ele estava ficando grande demais, maior que vários políticos e os próprios comandantes. Isso incomoda e pode se tornar um problema lá na frente para alguns poderosos. Eu vi a entrevista dele no podcast, ele não chamou os superiores de ratos, ele incentivou as pessoas a entrarem na polícia e que os ratos corruptos que saíssem ou fugissem. Ele falou em termo geral, não deu nome às patentes, ele diz o ouvinte Jefferson. Eu não discordo não do Jefferson, acho que ele incomodou mesmo, ele cresceu demais e tudo. Agora, ele fala de maneira genérica, tem um preço, né? Aí veste a carapuça quem quer, e não é quem tá vestindo a carapuça que tem razão, Jefferson, eu concordo com você. Eles quiseram mesmo derrubar, o cara cresceu demais. Você tem milhões de seguidores num país como o Brasil, desperta a inveja, desperta a preocupação. Esse cara amanhã se torna um político, ele começa a atacar direto essas pessoas que estão com medo dele, né? 3 milhões de pessoas, diz o Jefferson, no canal dele no YouTube. O ouvinte Carlos Eduardo manda, bom dia, se não estou muito enganado, lembro que um dos que tomaram esses remédios foi o Dr. Roberto Calil Filho, médico do Sírio-Libanês, quando teve o Covid. Ele mesmo falou, ao contrário do doutor Davi Uip, que silenciou quando perguntado. Muito exagero da CPI, palanque para os dois lados, luta telequete para plateias. O Davi Uip, várias vezes nós criticamos aqui, né? Porque uma postura hipócrita. Falou uma coisa e fez outra, né? Ele foi, inclusive se soube, a população, o público ficou sabendo que ele tomou a cloroquina por causa que foi divulgada a receita dele para ele mesmo, que foi na farmácia onde ele comprou. E no Brasil, como tudo vaza, né? Agora, Patrícia Gores, e o Distritão, que foi reprovado em primeira votação na Câmara ontem, mas foi aprovada a volta das coligações.
Quando tem uma frase que diz que quando não se espera nada de um lugar, é aí que não sai nada mesmo, né? A reforma política da Câmara é um chabu, né, Patrícia? E é uma decepção, né? A gente perde oportunidades, né, Paulo? A volta da coligação ela é muito ruim, porque, mais uma vez, a gente vai rever aquilo que a gente já está careca de saber, né, Paulo? Que é justamente essas coligações espúrias para tempo de TV, tempo de rádio, ou seja, vários partidos vão se juntar só visando isso, né? E isso é muito prejudicial, justamente porque acaba prejudicando o outro candidato que talvez não queira se juntar com essas coligações espúrias. Ele quer ser autêntico, quer ser o diferente, e aí vai ser justamente massacrado em termos de tempo de TV. Né? A equalização seria o ideal, né? Tratando aí de forma equânime todos os candidatos, mas mais uma vez recorre a esse tipo de coligação que só visa isso, Paulo, só isso. Distribuição de cargos, né, pós-eleições e tempo de TV e rádio. Realmente, como que você viu essa votação? Foi a primeira votação, né? Ainda depende da segunda votação, embora esse seja um assunto que tenha muita pressa, porque ele, pela legislação, pela Constituição, qualquer regulamentação da eleição do ano seguinte tem que estar aprovada um ano antes, né? Então, antes do começo de outubro, nós estamos em agosto, tem agosto e setembro, tem segunda votação na Câmara, tem Senado e tem sanção depois, né? Nós somos um país que tem 33 partidos hoje. 33 partidos políticos, é um absurdo, né? A coligação é um absurdo. E assim, se alguém se deu o trabalho, como eu me dei, de assistir alguns discursos ontem durante essas votações, são ridículos os argumentos, são risíveis os argumentos, dizendo que em prol da democracia é bom ter um monte de partido. O partido só está lá para negociar, eles recebem dinheiro, eles recebem verba, eles têm tempo de TV, eles se vendem. Então, literalmente, com perdão, se bem que é uma palavra que existe no dicionário, ela não é chula, mas é uma prostituição. É uma prostituição política partidária. Então, assim, eu não vejo objetivo nenhum em você ter 33 partidos no país que não tem expressão, dos quais 80% não tem expressão alguma. Quanto ao distritão, Paulo, repito aqui, quando esquerda e direita se juntam para votar tudo em massa alguma coisa, eu sempre desconfio. Então, a votação foi maciça ontem, todo mundo defendendo que não passasse o distritão. Por quê? Porque, na ótica de alguns, o distritão permite a eleição realmente direta e democrática, ou seja, quem teve mais voto ganha, entendeu? Seja ele... Mas aí os famosos, favorece famosos, favorece quem tem mais dinheiro, favorece e hoje, cidades grandes, né, que tem as pessoas aparecem muito mais. Aqui em Santos, por exemplo, a Baixada não teria um deputado. Se votar pelo distritão, não teria um. Porque não temos o quê? 1,5 milhão de votos aqui? Então, vendo os prós e contras, Nicolau, concordo com você, mas tem os contras também, né? A gente tem o famoso Tiririca que puxa 5 desconhecidos que ninguém sabe quem é. No caso da coligação, né? Isso, então. Mas então, a gente tem prós e contras aí, precisa ser feito de uma maneira um pouco melhor. Eu acho que, assim, não atendeu os interesses públicos ontem. Se você parar a pensar, nem um lado nem o outro. Ontem não foi bom para ninguém. Ficou aquela impressão assim, putz, passou uma coisa, não passou outra. O que passou foi ruim. Entendeu? Então, assim, sei lá, essa reforma política não me engana, eu acho que não vamos ter nada de substancial e vamos continuar na mesma para a próxima eleição, Paulo. Vamos ouvir o Nicolau também. A presença de famosos, de puxadores de votos, como o Tiririca, por exemplo, ela é mais interessante para o partido quando tem a proporcionalidade, que é o sistema atual, porque claro, ainda que essa legislação ela tenha sido modificada nos últimos anos, hoje, para um deputado se eleger puxado pelo Tiririca, por exemplo, vamos dizer que o quociente eleitoral que o partido... O Enéas, lembra do Enéas, Paulo? O Enéas, ele elegeu outros 5 com poucos votos. O cara com 100 votos foi eleito. Foi. Mas hoje isso não acontece mais, porque para ser eleito o deputado tem que ter pelo menos 10% do quociente.
Então, se o partido precisa o partido ou a coligação precisa de 250 mil votos para eleger um deputado, que é mais ou menos isso em São Paulo, com menos de 25 mil, o deputado não se elege. Ele tem que ter o coeficiente, né? Ele tem que ter 10% do coeficiente, pelo menos. Mas a presença de famosos, ela é mais interessante para o partido nesse sistema atual, porque aí o famoso tem muito voto, a celebridade, e puxa todo mundo, né? No distritão, o famoso se elegeria, mas não puxaria ninguém do partido junto com ele. O correto seria o distrito puro, né? Cada região com um determinado, por exemplo, são 70 deputados de São Paulo, divide o estado em 70 distritos e cada distrito elege seu deputado. Divide o país em 513 distritos e cada distrito elege seu deputado, né? Isso seria o certo, né, Patrícia? Sim, com certeza. Eu sou a favor do distritão, porque eu acho mais equânime, mas também eu acho que a gente precisa amadurecer um pouco mais essa questão, como o próprio Nicolau falou, né? Porque nos moldes que está, a gente não teria nenhum representante. E a gente sabe o quão importante é ter representantes na região, né? Então, a gente precisa amadurecer ou tentar mudar algo para que pelo menos representantes aí dessas macro-regiões, como Baixada, Santista, tenha ao menos um representante. A Baixada Santista, ela tem 1.371.000 eleitores. Então, se a gente pensar em relação ao estado de São Paulo, ou teria 2 distritos, teria 2 deputados federais, provavelmente a Baixada Santista, ou juntando com o Vale do Ribeira, assim, teria, pelo menos, porque é só fazer a proporção, são 1.371.693 eleitores no ano passado. 8h05, chegamos ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista, que teve comentários do Nicolau Obeide, da Patrícia Goris e do Marcelo Marçaioli. Teve uma entrevista com o vereador Silvinho, investigador, presidente da Câmara de Itanhaém. Teve o Paulo Andrade operando a mesa de áudio e não participando. Hoje o Bolsonaro está quieto aí? Ele tá pensando na vida. Ô, Randolfo. Fala, Bolsonaro. Eu vou arrancar sua máscara e vou dar um beijo na sua boca. Não vai nada. Eu lhe investigo se você fizer isso. Isso foi o que o médico é acusado de ter feito. Eu não fico sozinho na consulta médica com esse Nicolau, nem a pau. E tivemos principalmente audiência, carinho, companhia e participação do ouvinte da Rádio Jovem Pan Santos. Para você, ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã, e uma ótima quinta-feira para você, que você merece. Você ouviu Jornal da Manhã Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte. Desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan.